Fala aí galera do nível 4, tudo certo? Dando continuidade às nossas aulas então, hoje vamos falar do assunto notas ornamentais harmônicas e melódicas. Bom, então esse assunto está atrelado à ideia já do trabalho, do conhecimentos que são importantes para trabalhar com harmonia, tá bom? Então é bem interessante a gente aprofundar nesse assunto porque ele vai dar subsídios, né, formas da gente conseguir entender melhor, um pouco melhor, melhor dizendo, como funciona a harmonia dos grandes mestres, né? E até mesmo te dá aí, você que vai seguir mais para frente com seus estudos e quer compor, quer escrever música também, vai te dar um pouco mais de materiais que são necessários para você poder fazer isso de forma lógica, com bastante entendimento do que está sendo feito, tá? Então vamos lá. Notas ornamentais, harmônicas e melódicas. Até aqui a gente construiu então a ideia do acorde a partir da tríade e a partir da tétrade, ou seja, ou três notas sobrepostas ou quatro notas sobrepostas. A ideia de notas ornamentais e harmônicas, ornamentais, harmônicas e melódicas, está relacionada à ideia de extensão desse acorde, uma quinta nota, uma sexta nota e uma sétima nota. Tá? Então a gente chega a um acorde que vai usar no fim todas as notas da escala. Né? Você vai ter um acorde de Dó que vai usar a tétrade básica, que é Dó, Mi, Sol, Si, mais as outras três que faltam na sequência: Ré, Fá e Lá. Tá? Ou seja, você obedece ainda, para você achar as notas que são ornamentais para esse acorde, ou seja, as notas a mais, você obedece a sequência de terças. Né? Se a gente seguir, então, montando terças sobrepostas até dar 7 notas, sobre o Dó a gente vai ter Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá. Certo? E aí você tem todas as notas da escala e você tem esse acorde grande de 7 notas. Isso, então, é bem importante dizer o seguinte: essa é a natureza, vamos dizer assim, né, da expansão do acorde. Né? Como a gente vem falando já, que o acorde ele pode ter três notas, depois foi agregado uma quarta nota nele, e por fim isso pode seguir esse mesmo processo e ir colocando mais notas nele. Agora, é bem importante a gente entender o seguinte, que quando, né, eu coloco mais notas num acorde, aí a gente vai falar o porquê colocar mais notas depois, mas quando eu coloco mais notas, gera, por exemplo, um problema. Né? A diferença entre um Dó e um Ré, por exemplo, é justamente as notas que um tem e as notas que o outro não tem. Dó é Dó, Mi, Sol, Ré, Ré, Fá, Lá. E isso, nosso ouvido consegue perceber a diferença entre esses dois acordes, porque eles são formados por notas diferentes. Mas a partir do momento que eu tenho um acorde que contém todas as notas da escala, eu já não vou ter uma diferença tão acentuada, vai ficar tudo muito parecido. A única diferença que vai ter é o que a gente chama de notas da ponta, o baixo e a nota do agudo, né? Que vão gerar para a gente aí alguma diferencinha. Mas isso definitivamente vai se perder. Ainda assim, a ideia de função, né? Como a gente falou lá, né? Eu tenho função no primeiro grau, a teta de primeiro grau, função tônica, a teta no quarto grau é a função subdominante, a do quinto grau a dominante. Quer dizer, quando eu tenho todas as notas em todos os acordes, essas coisas podem se confundir um pouco. Então, a gente tem que conceber da seguinte forma, que é possível, né, você usar mais notas no acorde, porém, algumas dessas notas a mais, né, que serão, a gente vai falar quem são, elas serão evitadas para que haja problemas de função, por exemplo. Né? Você tem uma nota ali naquele acorde de tônica que não pode aparecer no acorde de tônica, porque se ele aparecer, ele vai se transformar no acorde subdominante, por exemplo. Tá certo? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, quem são essas notas ornamentais no acorde? Né? A gente já sabe que todo acorde, a tétrade, que é o som básico, a tríade, que é o som básico do acorde, mais a sétima, que vem para dar uma enfeitada nesse acorde, e em alguma situação mudar a função dele, a gente sabe que é feito por fundamental, terça, quinta
e sétima, certo? E como eu falei, a ideia das notas ornamentais é a expansão disso, né? Então, depois da sétima, se a gente pular uma terça, a gente vai para quem? Para a nona, né? Agora é importante você pensar nos intervalos compostos, ou seja, aqueles que ultrapassam a oitava, né? Ou seja, a nona é igual à segunda, tá? Só que ela é uma oitava acima, tá? Então, nós temos a nona, depois a nona veria a 11ª, que é igual à quarta, né? Se a gente jogar lá para baixo. E depois a 13ª, que é igual à sexta também, né? Que elas estão só, é um intervalo composto, né? Ou seja, para vocês entenderem melhor o que é um intervalo composto. A nona é um intervalo de segunda mais uma oitava. A 11ª é um intervalo de quarta mais uma oitava. E a 13ª é um intervalo de sexta mais uma oitava, tá? Então, as nonas, as 11ª e as 13ª, né, serão as nossas notas ornamentais dos acordes, tá? Portanto, o acorde em si, ele tem que estar bem montado, a gente sempre fala, ele tem que estar bem fundamentado. E qual é a fundamentação dele? Primeiro, fundamental, terça e quinta, e a sétima que vem para dar enfeite nesse acorde também, e muda algumas funções, como a gente já viu, a tétrade, mais as suas notas ornamentais, tá? Essas notas que vêm para enfeitar o acorde, ó. O nome já diz, ornamental, ou seja, eles vêm para enfeitar, tá bom? Então é importante que a gente conceba da seguinte forma: a nona, a 11ª e a 13ª de um acorde, elas não mudam a função dele. Porque a função, olha, tônica, subdominante, relativa, tudo aquilo que a gente viu lá, está relacionado primeiro à tríade e à tétrade em alguns casos, né? Da sétima maior, sétima menor. Lá, um acorde maior com sétima maior, ele com certeza tem uma função. Acorde menor com maior com sétima menor, ele tem outra função, certo? Mas as notas ornamentais, elas não mudam a função. Então, gravem bem isso na cabeça, né? Você hoje enxergou um acorde, tem uma nota ornamental ali, ele não vai mudar a função desse acorde, tá? Vai manter. Porém, para que ele serve então, já que ele não faz isso? Ele serve para enfeitar o timbre, a ideia da sonoridade desse acorde, que a gente chama de timbre harmônico, modifica, tá certo? Você tem uma outra sonoridade. Até a saber, um acorde com sétima maior e nona, por exemplo, né? Um dó maior, sete mais e nona, ele é um acorde muito mais suavizado, tá? Quando você tem a tríade, por exemplo, só a tríade, você tem um acorde pesado, cheio, tá? Porque ele está com as notas básicas da série harmônica desse acorde, tá? Quando você vai agregando notas, por exemplo, sétima, e vai colocando a nona, vai colocando extensões, o acorde vai ficando cada vez mais diluído. Ele vai perdendo a sua força e vai se transformando numa coisa mais suave, tá certo? Aí vale a pena a gente fazer um paralelo, não que isso seja uma verdade absoluta em todos os casos, em todos os tempos, mas que na grande maioria sim, tá? Por exemplo, o rock, na sua essência, usa tríades, porque precisa da energia, faz parte da ideia do rock, a energia do som. Então, acaba se usando tríade e até mesmo às vezes só o que se chama no rock de power chord, que são duas notas, que é a fundamental e a quinta do acorde, né? Para ter esse peso, para ser um negócio pesado, sem muita suavidade. Já a bossa nova e alguns gêneros de jazz, como o cool jazz, você já vai ver um acorde todo ornamentado, né? Um acorde com nona, 13ª, com um monte de sons a mais que vão suavizá-los, tá? Portanto, quanto mais notas você colocar no acorde, você vai deixar ele um pouco mais enfeitado, mais brando, enfeitado, porém traz mais problemas para você deixar isso bem configurado, para você não confundir o ouvido de quem está ouvindo, tá certo? E a teoria vai falar disso de dissonância, ou seja, toda dissonância, né, que são essas notas ornamentais, eu estou chamando de notas ornamentais aqui. Na música popular chama de tensão, dissonâncias do acorde, coisas do tipo, tá? Que não deixa de ser dissonância, a gente já estudou lá, né? Um pouquinho, nonas, sétimas, né? 11ª vão ter a relação dissonante nos intervalos, e nos acordes não vai ser diferente. A sétima também, né? E então, assim, ela vai trazer um certo problema. Toda dissonância requer um cuidado maior. E é assim que a evolução da história da música vai tratando essa questão das dissonâncias. Então é bem legal dizer o seguinte, que
houve, né, quando se começa a instituição desse acorde, dessa música que a gente já falou, que é a música homofônica, onde você tem uma linha melódica separada de uma ideia harmônica, e as duas andam juntas, separadas no sentido de que elas interagem na música ao mesmo tempo, mas elas estão ali como duas camadas bem distintas, vamos dizer assim, né? E a camada harmônica, que são esses acordes que vão acontecendo, no princípio, assim, ela se usava o som básico do acorde, como maior ênfase, que é a tríade, né? Então você tem a tríade, e aos poucos foi entrando notas, ou seja, a sétima em alguns acordes vai entrando, lá no período romântico, vai entrando também um pouco mais as nonas, as sextas, até chegar no que se chama de música atonal ou pós-tonal, portanto, que é a expansão dessas notas fora do acorde, fora da escala, usando cromatismos, que a gente vai ver o que é isso. E aí a coisa, vamos dizer assim, passa de uma fase tonal para ser uma coisa sem tom, ou seja, sem referência de começo, meio e fim, sem uma nota que tem uma finalização, porque as dissonâncias tomaram conta e elas começaram a ficar tão mais densas, os acordes estão mais densos, as harmonias estão mais densas no sentido de mais cheio de notas, usando mesmo as 12 notas da escala cromática no caso. E isso chegou uma hora que não se ouvia mais, não se sentia até mesmo a necessidade de se ouvir mais um fim, né, uma tônica. Todas as notas é importante. E aí já entra na segunda fase aí que a gente não vamos estudar agora, mas falaremos mais para frente, que é da música pós-tonal, tá? Bom, mas é importante entender um pouquinho dessa sequência aí, entender que houve de alguma forma, em alguma medida, houve isso na história da música, nos períodos, né, do clássico até o romântico, aos poucos foi se colocando essas notas nos acordes, ok? Então, notas ornamentais é o que? É a sequência do nosso estudo. A gente estudou a tríade, que era uma coisa básica ali, que é importante, é o básico, mas não é menos importante, é importante. Depois estudamos a tétrade, que é uma nota que já vem para enfeitar um pouquinho, já traz uma nova sonoridade, uma dissonância para esse acorde. E agora a gente expande mesmo, ou seja, usa todas as outras notas que faltava da escala, né? Que a gente ainda não está falando de cromatismo. O que é cromatismo? Cromatismo, notas fora da escala, né? Que a gente vai ver que também é possível na música tonal. Mas dentro da escala faltavam mais 3 notas, né? A gente tinha 4 notas, são 7 notas na escala, faltou 3, e agora a gente vamos usá-las também dentro do mesmo acorde. E com qual o intuito? Com o intuito de enfeitar esse acorde, ou seja, de deixá-lo com um pouco mais denso, que a gente chama, mais cheio de sons, né? De nuances colorísticas, vamos dizer assim, né? Que palavras bonitas aí para ajudar a gente a entender. Então é disso que eu estou falando um pouco aqui nesse início, né? Nesse comecinho aqui, e aqui eu dou alguns exemplos que existem 2 formas de notas ornamentais. Existem as harmônicas e existem as melódicas, tá? Então vamos entender um pouquinho o que é isso. As notas ornamentais melódicas são aquelas que não aparecem definitivamente na harmonia, ou seja, no acorde. Às vezes o acorde está uma tríade, mas a melodia da música, porque né, nesse tipo de música que a gente chama de música, vamos dizer assim, a textura mais usada na música tonal é o que a gente chama de melodia acompanhada, que é onde você tem uma melodia e você tem acordes acompanhando essa melodia, tá? Aqui eu tenho um exemplo, né? Está cifrado aqui, por exemplo, eu tenho a melodia do Parabéns para Você, ó. Sol, sol, lá, sol, do, si. E em cima estão as cifras dos acordes que vão acompanhar essa melodia, né? Quem trabalha com música popular já está muito acostumado com isso. Quem não trabalha com música popular, trabalha com música erudita, eu vou dar um exemplinho que vai ficar um pouco mais claro aqui. Opa, me desculpa. E então, o que acontece? Você tem um acorde aqui cifrado, que é um Sol 7, que a gente já viu, ou seja, o que você vai tocar? Sol, Si, Ré, Fá, é uma tétrade. Depois vem um acorde de Dó maior, que é um Dó, Mi, Sol. Depois vem o Sol, Si, Ré, Fá de novo. Ou seja, não existe nenhuma nota nesses acordes que são fora da tétrade ou da tríade, que são os sons básicos do acorde. Não tem nota ornamental na harmonia. Mas, na melodia, perceba ó, que quando eu toco aqui o Sol, Sol, essas 2 notas aqui da melodia estão dentro do acorde, são a fundamental do acorde. Agora, quando eu chego no Dó aqui,
eu tenho na primeira nota aqui um Lá. E Lá não faz parte da tríade de Dó. Dó, Mi, Sol, certo? E ali é um Lá. Então, portanto, esse Lá é a sexta ou 13ª desse acorde. E sendo 13ª, ele é uma nota ornamental. Só que ele não é uma nota ornamental harmônica, porque não está no acorde, ele está só na melodia. Tá bom? E a gente vai considerar isso, então, uma nota ornamental melódica por conta disso. Porque no final, no ouvido, você ouve tudo junto, tá certo? A gente separa essas camadas. Na visão, quando está escrito fica mais fácil. Aos poucos a gente vai aprendendo a ouvir essas camadas. Mas, portanto, no fim eles soam junto, tá? Então, vamos dizer assim que para alguns teóricos, isso que eu estou falando aqui pode ser uma grande besteira. O cara pode falar assim, não, mas é tudo uma coisa só, melodia e harmonia, tá? Mas, para fins didáticos, serve bastante, ajuda você a separar um pouquinho para você visualizar cada coisa no seu lugar e ajudar você a ter um entendimento maior de como fazer, como pensar, tá bom? Então, está aqui, né? Então esse Lá é nota ornamental. Já o Sol que vem depois é a quinta do acorde, depois veio o Dó, que é a fundamental, né? A fundamental do acorde. Depois, quando chega no Sol 7, tem o Si, que é a terça desse acorde. Então, as melodias sempre vão trabalhar assim, geralmente, tá, gente? Trabalhar dentro das notas do acorde, né? Ou fundamental, ou terça, ou quinta, ou sétima, em alguns casos, tá? E quando aparece uma nona, uma 11ª, 13ª, isso é uma nota ornamental, tá? E aí tem alguns jeitinhos de fazer isso, não é tão simples não, que a gente vai ver na próxima aula. Não vamos falar de notas ornamentais melódicas hoje, tá? Hoje é mais em cima das harmônicas. E veremos as harmônicas aqui, ó. Então, a harmônica, o que é a nota ornamental harmônica? É aquela que vai aparecer no acorde. Perceba a cifra aqui, ó. Eu tenho uma música aqui que está Mi, mi, Fá, Sol, Mi, mi, Fá, Sol, Mi, Sol, Do, Si, Lá, Lá, Sol. Aqui é uma canção de Ninar, né, do Brahms, se não me engano. E a gente tem aqui uma cifra para ela, feita, foi eu que fiz essa harmonia, não é a harmonia original, tá? Mas eu pus aqui, a gente pode compor, a gente pode modificar, o bom da música a gente pode fazer do jeito que a gente acha que é bonito, né? Então eu fiz aqui uma harmoniazinha, né? E tem uma cifra aqui que é Dó, ficou um pouco escondido aqui, mas é Dó mais 9, né? Que na cifra americana, isso quer dizer um Dó maior com sétima maior e nona, tá? Sétima maior e nona. Ou seja, Dó maior com sétima maior é a tétrade, a gente já sabe. Agora, quando tem 9, esse 9 é a nona. A nona já é uma nota ornamental. E essa nota ornamental não está na melodia, ó, veja. Não aparece, ela está no acorde. Então ela é uma nota ornamental harmônica, porque está no acorde, tá? Então essa é a diferença um pouquinho aí básica entre os dois. O que é melódico, o que é uma nota ornamental melódica e o que é nota ornamental harmônica. Primeiro, é nota ornamental que nona, 11ª e 13ª, ponto. E essa nona, essa 11ª, essa 13ª está na melodia ou está no acorde? Ela pode aparecer só no acorde e não aparecer na melodia. Ela pode aparecer só na melodia e não aparecer no acorde. Ou pode aparecer nos dois, tá? Ok? Então, essa é a brincadeira aí, é observar isso. Aqui eu tenho um exemplo, né, que é o que está aqui na apostila. Eu escrevi aqui no software para que a gente possa ouvir. Então eu tenho a melodia da Parabéns para Você. Eu tenho os acordes montados aqui, vocês podem ver direitinho, né? Como estão montados. E a gente tem aqui assinalado com esse parênteses a nota ornamental, que é a nota Lá, tá? Então, ouçam agora o resultado dessa nota ornamental, que é melódica. Os acordes não estão ornamentados, só a melodia que tem. E na hora que bate essa nota Lá, perceba que existe uma certa dissonância, como as pessoas dizem, e essa dissonância resolve logo depois a nota Sol, que é uma nota do acorde de Dó, né? Então percebam só. Conseguiram perceber? Quer dizer, faz um movimento de tensão e resolução, só que na melodia, né? Olha que interessante. Vamos ouvir mais uma vez, com calma, né? Não é legal? E aí, a música, vocês conhecem a música, ela continua. Aqui é só para exemplificar
como é que fica aí essa nota ornamental, tá? E essa é a melódica. E aqui nós estamos na nota ornamental, o segundo exemplo são notas ornamentais harmônicas, tá? Não que não exista uma melódica, tá vendo aqui, ó? Dentro do acorde de Dó, esse aqui é um Dó maior com nona, Dó maior com sétima maior e nona, tá? Esse Fá aqui não faz parte do acorde. Fá é o que do Dó? Ele é a 11ª, ou a quarta, né? Se você preferir também. Mas ele é a 11ª, então ele é uma nota ornamental. Quer dizer que ele está aparecendo aqui como nota ornamental, tá certo? E é o que? Ornamental melódica, porque ele não está no acorde, né? Agora, o acorde está enfeitado também. Por que ele está ornamentado? Porque ele tem uma nona. Perceba, ó, eu tenho o Dó no baixo aqui, Mi, Sol, Si e o Ré aqui, ó. Tá vendo? O Ré é uma nota que está entrando no acorde agora. E perceba como a sonoridade desse acorde fica um pouco mais branda, só por cada vez mais que eu vou colocando notas ornamentais, tá? Então, ouçam aí o resultado, ó. Né? Percebam? Tá suave, né? Uma coisa mais suave, diferente dos outros lá. Quanto mais notas básicas do acorde for, mais pesado esse acorde fica. Mais pesado no sentido assim, que ele fica mais duro, né? E quanto mais notas ornamentais a gente pôr, mais brando ele vai ficando, né? E como eu dei exemplo lá, mais duro, mais presente, acordes de músicas que pedem isso, tipo rock, né? Coisas do tipo. E a bossa nova, o jazz, coisas mais suaves, vão ter esses acordes aí mais sonantes, né? Mais intimistas também, pode ser dito assim, tá bom? Portanto, notas ornamentais enfeita mais o acorde. Tríades e tetras são a base da harmonia, que vão dar pra gente a ideia do movimento, que é muito importante, que a gente já falou das funções. E quando eu quero modificar o timbre dos acordes, eu posso trabalhar com acrescentando essas notas ornamentais ou não acrescentando. O compositor, o arranjador que vai fazer, ele vai pensar nisso. Vou pôr notas a mais, não vou pôr, entendeu? E saber que quando ele está pondo, ele está abrandando esse acorde está ficando mais suave, né? Ele fica mais tenso no sentido de que ele tem mais notas ali que vão tirando um pouco da relação que a gente tem com o som básico do acorde. Mas ao mesmo tempo ele deixa mais brando, tá? É bem importante isso. Porque às vezes as pessoas têm, um acorde mais tenso ele é mais pesado, né? Não é assim, tá? Muito pelo contrário. Na acústica do som, o mais pesado é a ressonância da série harmônica, ou seja, você tem que ter as notas básicas do acorde bastante evidentes. Quanto mais as notas básicas da série tiverem evidentes ali, esse acorde vai ficar cheio, pesado. Porque eles vibram sem cancelar, né, sem haver brigas entre as ondas, tá certo? Bom, é isso daí. Aqui está o exemplo, né, dos dois, como se fala, das duas formas, mas o nosso foco aqui, nosso estudo de hoje é as notas ornamentais harmônicas, ou seja, o que é isso, né? Vamos ver aqui dentro de uma escala. Aqui, por exemplo, né, eu dei o exemplo aqui na apostila, vocês podem acompanhar, notas ornamentais harmônicas. As notas ornamentais harmônicas são bastante comuns na música popular, do jazz, né, da bossa nova, como eu estava falando, sendo também conhecidas como tensões dos acordes, onde se cifra a tétrade mais a tensão, tá certo? Geralmente não se usa, assim, você vai usar tensão no acorde, você não usa muitas tensões, tá, gente? Porque fora o piano, alguns acordes, alguns instrumentos, por exemplo, você vai fazer um quarteto de cordas, sei lá, você vai fazer um quarteto, geralmente 4 notas, 5 notas que você pode tocar. Então, se você colocar muitas notas ornamentais, você vai ter que ficar escolhendo as notas que você vai pôr, porque você tem 4 vozes, você vai pôr Dó para um, você tem que pôr, o Mi você tem que pôr para outro. O Sol a gente pode até escolher se for a quinta do acorde. Agora, a fundamental, a terceira e a sétima tem que aparecer. Você vai sobrar uma voz só para você colocar essa nota ornamental, entende? Então você tem que... não dá para colocar muitas notas ornamentais, a não ser que você tenha uma orquestra inteira que você vai fazer um acorde, aquele acorde muito denso e você até pode encher. Mas não é assim que a harmonia trabalha, né? Na grande maioria das vezes, com 4, 5 vozes só. Tá bom? Mas isso é um assunto para arranjo que nós não vamos falar agora. A ideia é entender como funciona isso. Então, na cifragem, geralmente, isso para instrumentos como o piano, como o violão,
como instrumentos de música popular em geral, trabalha com esse tipo de cifragem, tá? Vai tocar isso. E isso ajuda a gente quando você vai fazer um arranjo para um quarteto de cordas, sei lá, qualquer coisa ajuda. Essa cifra, você vai pondo as cifras em cima, ou para um coral, ou para o acorde, sei lá. Você vai pondo a cifra em cima, você vai sabendo qual é a harmonia que você está pensando, né? Se tem dissonância, se não tem, assim por diante. Mas esse é o básico. Então você cifra a tétrade, que é o Dó, Dó maior com sétima menor, e geralmente a dissonância vem do lado. Aqui no caso está um sustenido 11, né? Que a gente vai ver que tem alguns acordes, por exemplo, que vão ter essa relação da 11ª aumentada, né? Que é o acorde, por exemplo, se você pensar na extensão do Fá, no tom de Dó, se você pensar, vou ter Fá, Lá, Dó, Mi, que é a tétrade. Aí depois do Mi vai vir o Sol, que é a nona. E depois do Sol vai vir o Si, que é a 11ª. Mas de Fá para Si dá uma quarta aumentada, lembra disso? Então a 11ª aumentada. É o caso aqui, né? Eles podem ter essas alterações aí também, como a gente falou. Não é só nona, a nona não vai ser só maior, ela pode ser nona maior, nona bemol, nona aumentada. A 11ª pode ser aumentada, pode ser 11ª justa. A sexta, 13ª pode ser aumentada, pode ser maior, pode ser menor, tá bom? E assim por diante, todas aquelas possibilidades, dependendo do acorde, né? Bom, então é assim que funciona, ó. Então tá aqui a cifra, né, a tensão, 11ª aumentada, como coloquei, e aqui nós temos ele escrito, ou seja, é um Dó 7, então tem que ter um Dó, tem Sol, que é a quinta, tem o Fá sustenido, que é o quê? Opa, o Fá sustenido é a tensão aqui, o Si bemol é a sétima, e o Mi é a terça. Ou seja, eu usei 5 vozes aqui para escrever esse acorde. Eu consigo colocar com todas as notas possíveis aí com essas 5 notas. Às vezes você não tem 5 instrumentos para fazer isso, você tem que fazer com menos. Então você vai ter que escolher alguma nota que vai aparecer, outra que não vai aparecer. Isso é questões de arranjo que a gente vai ver. Isso, quer dizer, quem for estudar arranjo, né? Aqui nós não vamos ver arranjo. Então é isso. Basicamente é isso, tá? Agora, como isso vai funcionar? Agora eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho disso, ó. Percebam aqui, gente, que eu fiz um campo harmônico, vamos dizer assim, com cada acorde na tonalidade de Dó maior, na tonalidade de Lá menor natural, cada acorde com suas extensões. Ou seja, lembra, você quer saber quais são as extensões possíveis? É só você sobrepor terços, tá bom? Dentro da tonalidade, a mesma coisa. Então, como é que isso vai acontecer? A gente vai fazer assim, da seguinte forma, eu tenho Dó, e aqui embaixo eu tenho o primeiro grau de Dó. Então eu tenho o acorde básico, que é Dó, Mi, Sol, Si. E em cima eu tenho as notas ornamentais, que é Ré, Fá e Lá. Tá? E isso aqui deu uma cifra, essa cifra que é um pouco estranha, que é o Dó Maj 13. Dó Maj 13, gente, é bem importante entender assim, não é que a 13ª é maior. Dó Maj indica tétrade, ou seja, Dó maior com sétima maior. O 13, quando cifra-se 13 assim, quer dizer que eu tenho todas as extensões até a 13ª. Então é o acorde completo. Esse é um jeito que raríssimas vezes você vai ver isso cifrado nos livros de harmonia, por aí. Mas esse é uma forma que se usa dentro da academia para representar esse acorde, quando ele está cheio, tá? Mas a gente nem toca ele cheio, por isso que ele vai aparecer raríssimas vezes, tá bom? Então, aqui seria isso, a cifra, ou seja, ele está com nona, né? A nona aqui, no caso, é uma nona maior, o Ré é uma nona maior do Dó, porque é um Ré natural, Dó, Ré, vai dar uma segunda maior, que é a nona maior. O Fá, que é a quarta justa do Dó, e o Lá, que é a 13ª maior, tá? Então, ele está com todas as extensões dele. Aqui, nós já temos o segundo grau, que é o quê? O Ré menor. E nós temos o Ré menor, Ré, Ré, Fá, Lá, Dó, que é o Ré 7, né? Ré menor com sétima. Só que ele tem o Mi, que é a nona do Ré, nona maior. Ele tem o Sol, que é a quarta justa do 11ª justa, né? Do Ré. E temos o Si, que é a 13ª maior do Ré. Por isso que ele está com essa cifra, Ré menor 13, ou seja, ele quer dizer que é um Ré menor com todas as extensões, sétima menor, nona maior, todas as extensões possíveis desse acorde, tá? E assim por diante. Vocês estão reparando que tem umas notas em parênteses aqui que eu já vou falar o que é ela.
E assim por diante. Se você vê, né, eu vou ter um Mi menor com 13 e a nona do Mi bemol do Mi é menor, porque a nona é o Fá. Ó. A nota Fá. De Fá para Mi eu tenho meio tom, que dá uma segunda menor ou nona menor. A gente cifra bemol 9, porque é uma nona bemol, né, uma nona menor, tá bom? Depois o Fá maior, ó, esse Fá aqui já vai ter Fá, Lá, Dó, Mi, que é a sétima. O Sol é a nona maior, o Si é a 11ª aumentada, lembrem disso, ó, 11ª aumentada nele. E o Ré, que é a sua 13ª maior. O Sol, que é o quinto grau, ó, ele vai ter nona maior, vai ter 11ª, o Dó vai ser a 11ª justa e o Mi vai ser a 11ª a 13ª maior, tá? Depois eu tenho o Lá menor. O Lá menor, ó, ele tem, além de todas as tensões, nona maior, que é que vai ser o Sol aqui, né? Cadê o Sol? Tá aqui. Então nós temos, ó, melhor, Sol não, vai ser o Si. Percebam aqui, Lá, Mi, que é a quinta, Sol, que é a sétima, Dó, que é a terça. Aqui o Fá é o quê? O Fá é a 13ª bemol, porque ele é uma 13ª menor. Façam a conta aí, né? Cálculo de intervalos, muito importante que a gente sempre fala. De Lá para Fá, eu tenho uma sexta menor, ou seja, sexta é 13ª no caso aqui, 13ª menor. Então, 13ª bemol. A nona, que é o Si, é maior, e o Ré é a quarta justa, ou 19ª maior e 11ª justa, né? Aqui no caso do menor. E aqui nós temos a última cifra, que é o Si menor 7 bemol 5, que é o meio diminuto, né? Que a gente já viu, que é o acorde meio diminuto, que a cifra dele as notas são Si, Fá, Lá, Ré, ou seja, dá uma tétrade meio diminuta, Si meio diminuta, com as extensões Sol, que é a sua quarta, 11ª justa, o Dó, que é a nona bemol, ó. Nona bemol nesse acorde aqui, né? Ou seja, de Si para Dó tem uma segunda menor, então, nona bemol nele, e o Mi, que é a sua 11ª justa, tá certo? E esse aqui é igual ao primeiro. Então, olhando os acordes, a gente vê que que existem as notas que dentro da tonalidade, cada tonalidade, a gente vai ter as suas como é que se fala? Suas possibilidades, né? Agora, reparem uma coisa que eu falei que eu ia comentar. Algumas notas estão em parênteses. Ó. Por que essas notas estão em parênteses? São notas que devemos evitar no acorde. Tá? Ou seja, ela é possível, ela faz parte da extensão desse acorde, faz parte da extensão dele. Mas quando a gente toca essa nota nesse acorde, como eu falei para vocês lá no começo, quando eu toco todas as notas da escala num acorde só, tudo fica igual, todos os acordes têm as mesmas notas. Tá certo? Só que tem uma dessas notas que é a mais problemática de todas, tá? E essa nota vai confundir, portanto, o ouvido da gente sobre a questão da função que exerce, principalmente a ideia de função, tá? Então, ó, vamos ouvir antes de tudo, ouvir um pouco os acordes com as suas notas harmônicas, ornamentais harmônicas. Ó, ouçam aí. Certo? Percebam que é um acorde todo denso, né? Porque ele é cheio de notas. E aí o ouvido até fica um pouco confuso sobre, parece que tem choque demais. Lógico, porque ele está cheio de tensão. Mas tem um choque maior aí que atrapalha uma coisa primordial no ouvido tonal, que é esse acorde, ele tem uma função. E qual função ele está assumindo, tá? Então, essas notas que estão aqui a mais, essas notas que estão entre parênteses, são as notas que devem ser evitadas nesses acordes, tá? Portanto, no primeiro grau aqui, repara, a gente tem o Dó maior, que é a tríade básica, que é a tétrade básica, eu tenho o Ré, que é a nona maior, eu tenho o Fá, que é a 11ª justa, e tenho o Lá, que é a 13ª maior. A nota que está entre parênteses, ou seja, a que deve ser evitada nesse acorde, é o Fá, e ele é a 11ª justa, tá? Por que ele deve ser evitado, gente? Porque essa nota é muito importante na função subdominante.
Agora vamos voltar lá. Função subdominante, quem que é? Quarto grau da tonalidade. E o quarto grau da tonalidade aqui é o acorde que vai sobre a nota Fá. Então essa nota Fá é muito importante nessa função, ela quase que define essa função. E quando ela aparece num acorde que assume a função tônica, ele vai confundir a nossa cabeça, tá bom? Vai confundir o ouvido. Putz, tem um som lá que não condiz com aquela função, tá certo? Então, disse que quando a gente vai tocar esse acorde, essa nota não entra, tá bom? Não, devemos evitar a 11ª no acorde que assume função tônica, tá? No acorde que assume função tônica é só o primeiro? Não, a gente sabe que o acorde que assume função tônica também é o 13º, é o 3, ó, tiro ele daqui, e o 6 também, ó, tiro ele daqui, tá certo? Todos os acordes que assumem função tônica não devem ter a 11ª da tonalidade, que é o Fá. E aí a gente já deixa esse acorde um pouco mais limpo. Por quê? Porque ele vai ter algumas notas ornamentais que vão deixar ele tenso, mas não vão confundir o ouvido de quem está ouvindo sobre a sua função, tá certo? Entendido isso? Muito bem. Aí nós vamos aqui para o segundo grau. O segundo grau nós temos a nota Si evitada, ó. O Si é o que do Ré? Ele é a 13ª maior do Ré. Por que essa 13ª vai ser evitada, então? Porque pelo mesmo problema, tá certo? Si é uma nota importante na função dominante. Olha aí. E Ré aí, no caso, esse segundo grau, a gente já sabe, ele assume o quê? Função subdominante, função fraca, né? Subdominante relativa, tá bom? Então, se eu tenho uma nota, geralmente quando a gente faz cadência completa, como a gente já viu, a gente sai da subdominante, dominante, para chegar na tônica, certo? E subdominante, dominante para chegar na tônica, quando a gente antecipa uma nota que a gente deveria ouvir depois, por exemplo, o Si faz parte da função, ele é importante na função subdominante, a gente já falou, é sensível da tônica, lembra? Então, ele faz parte da função dominante. Se eu antecipo ele na função subdominante, esse acorde pode soar dominante e não subdominante. Aí eu perco aquele movimento de patamar do meio e patamar de cima. Então eu devo evitar essa nota aqui, ó. Olha que interessante, né? O Si, então, não deve aparecer na função, nos acordes que assumem função subdominante, tá? Agora, tem só uma exceção, uma pequena exceção, que é justamente sobre esse quarto grau aqui. Olha, a nota Si aparece nesse quarto grau aqui e ele não vai ser evitado, tá? Por que ele não vai ser evitado? Porque a gente tem uma base muito fundamentada sobre o Fá, tá? E o Fá e o Dó são notas importantes aqui na função subdominante que estão dando uma base muito firme para esse acorde. E essa tensão aqui, ó, vamos dizer, esse acorde aqui, Fá, Lá, Dó, Si, essa nota que vai ser, desculpa, Fá, Lá, Dó, Mi, Sol, Si. O Si a gente já sabe que é a 11ª aumentada, certo? Do acorde. Ele está muito próximo da ressonância da série harmônica do Fá. A gente já sabe que se a gente montar a série harmônica do Fá, a nota Si vai aparecer lá. Então, ele vamos dizer assim, é quase como a ideia mais próxima da função subdominante. Se eu tenho um acorde de Fá, por exemplo, a 11ª aumentada desse acorde está relacionada à sua série harmônica. Então isso vai deixar esse acorde um pouco mais ressonante. Não vai haver como uma tensão exatamente. Assim, ele vai ter uma ressonância por ser um harmônico. E ele vai acabar funcionando aqui. Mais para frente a gente vai ver também algumas questões que a gente vai falar a gente já falou de modo, né? Quer dizer, a gente já falou de modo, nível 4, desculpa. E aqui ele vai ter a sonoridade do lídio, né? Lembra? É um acorde maior com quarta aumentada. E mais para frente, quando a gente for estudar escala acorde, que é muito próximo disso aqui, a gente vai ver que nesse quarto grau aqui, a escala que se usa para ele é a escala lídio, né, que está relacionada com essa nota da quarta aumentada. Então, aqui esse Si vai aparecer, exceção no Ré, tá? A gente não usa
Lá no subdominante relativo não usamos. Agora o subdominante aqui, ele vai aparecer por conta da ressonância da série harmônica. Outro acorde que assume função subdominante não existe, né? Só esses dois, tá certo? E a função dominante, chegamos aqui, ó, que é o quinto grau, nós temos a nota dó evitada. Por que nota dó? Gente, depois da dominante vem o quê? A tônica, para fazer cadência perfeita. E a nota dó é a própria nota do acorde, a nota de resolução, né? Do tom, de tudo. Então, como é que eu vou fazer uma expectativa, sendo que a nota de resolução já está no acorde de expectativa? Vai quebrar esse movimento. Então, essa nota deve ser evitada aqui na função dominante, tá? Esse dó desaparece daqui, esse dó desaparece daqui, que assume função dominante, ó. Tiramos ele, e ele desaparece daqui também, que esse mi, lembra que o mi assume função dominante também, né? Então, ele desaparece. E aí, a gente já deixou mais limpo esse campo harmônico todo aí. Ficou faltando, aqui também, gente, é igual ao primeiro, né? Tiramos. E aqui ficou faltando esse sol aqui. O porquê que esse sol vai desaparecer aqui do sétimo grau da função dominante? Pô, mas o sol é a própria nota da função dominante. E esse cara aí é a dominante. Como se fala? Ele é a dominante antirrelativa, ele também tem função. Por que ele vai sair daí? Tá? Bom, ele vai sair daí pela seguinte coisa, gente. Se eu deixar o sol aqui e mantiver o resto das notas, se a gente olhar bem, esse acorde vai ficar igualzinho o sol. Vai ficar igualzinho aqui, ó, esse sol. Não vai ter diferença entre esses dois sons. A única diferença vai ser o baixo. Aí, em vez de soar um si menor, aqui vai soar o quê? Vai soar um sol com baixo em si. Então, entre aspas, ele não pode... Não é que não vai soar mal, nem vai atrapalhar a cadência, nada disso. Mas é que ele só não vai deixar de ser si para ser sol. Então a gente evita esse sol aí a princípio, tá bom? Então, agora sim, nós limpamos das notas problemáticas, aí deixamos os acordes mais livres, usando as notas que são mais boas, vamos dizer assim, melhores, as notas básicas do acorde, mais as suas tensões, tá bom? Isso é importante. Então, esse acorde aqui de primeiro grau, a gente já vai cifrar ele o quê? Ele vai ter a tétrade, que é um acorde de dó maior com sétima maior, com nona e sexta, certo? Então, fica até difícil cifrar aqui, tá, gente? Eu não sei se dá para cifrar isso, não sei se o programa vai aceitar, mas vamos tentar aqui. 13, 9. Ele aceitou aqui, ó. Então, seria essa cifra aqui. É um acorde... ou melhor, 13, 9 não. Para ser mais categórico assim, essa cifra, o nosso programa aqui não vai aceitar. Mas a gente deveria ser cifrado assim, um acorde que tem sexta e sétima maior e nona, que não tem décima primeira. Porque se a gente põe assim, ele dá a impressão de que tem décima primeira, mais a nona adicionada, tá? Bom, mas vocês acho que dá para entender aí, né? A cifra a gente vê depois. Então, ele vai ter um dó maior com sétima maior, com uma décima terceira e uma nona, sem a décima primeira, porque a décima primeira é evitada, né? Então, ouçam o acorde aí, ó. Percebe que ele ficou mais, né? Sem problemas, vamos dizer assim, né? Tudo bem? Um acorde bastante usado na bossa nova. Geralmente, a sexta e a sétima maior não ficam juntos no acorde. Não que não tenha, existe. Mas geralmente ou põe a sexta ou põe a sétima, tá? As duas não ficam juntas. Então, às vezes pode ter um acorde sétima e nona, pode ser um acorde com sexta e nona, tá bom? Dentro dessas possibilidades aí. O segundo grau, então, qual foi a nota que foi evitada aqui? Foi a sexta. Tá? Então ele vai ter o quê? Uma décima primeira e uma nona. Ele vai ser então um acorde que a gente pode cifrar Ré menor 11, ó. Porque aí sim, o Ré menor 11, ele tem todas as tensões até o 11, tá? Que é o Ré menor, Ré fala a tríade, mais o Mi, que é a nona maior, e mais o Sol, que é a sua décima primeira justa, tá certo?
Então, são possibilidades, tá, gente? Não que esse acorde tem que aparecer assim inteiro. Você pode usar só a nona se você quiser, sei lá, só a sétima maior. Isso são muitas possibilidades, não dá pra gente estressar tudo aqui. Mas beleza. Seguindo em frente, nós tiramos aqui então a única nota que entrou aqui de possível como extensão para esse acorde aqui do terceiro grau é a 11ª. Então ele é um Mi menor 7, 11, né, que a gente chama. Mi menor 7 com a 11ª adicionada, que é a nota Lá. Ó. Ouçam aí o acorde. Ó, percebam, né? A sonoridade, eu esqueci de pôr isso aqui também. Percebam, né? Mais limpa e assim por diante. Ou seja, mais limpa não, é denso porque tem as tensões. Mas funciona, o ouvido começa a aceitar mais porque tiramos aqueles problemas, né? Que atrapalhavam ouvir. Tá bom? Esse acorde. Bom, aqui no décimo, ele vai ficar exatamente isso e vai ter um sustenido 11 aqui que eu esqueci de cifrar, né? Aí, ó, aqui sim. Porque ele tem uma nota, o 11 aqui não é natural. Quando a nona não é maior, a 11ª não é justa e a 13ª não é maior, a gente tem que cifrar assim, sabe? Foi alterada, a 11ª é aumentada, a nona é bemol, ou nona é aumentada, né? Tem que pôr isso na cifra. Fora o resto, a gente já pensa como vai dentro do campo harmônico mesmo. Então tá aqui, aqui o Sol 7, a gente tirou, antes ele estava com um acorde, ele tinha Dó aí, que fazia dele uma 11ª adicionada, 13 11ª adicionada, agora ele está sem a 11ª. Então o que ele vai ser? Um acorde Sol 9, 9, 13, né? Que vai ser um acorde de Sol sétima e nona maior e a 13ª adicionada, sem a 11ª, que é o Dó, né? Aqui vai ser o quê? Um Lá menor, que estava com bemol 13, a gente tirou exatamente o bemol 13, que era a nota Fá dele, certo? Então agora ele está só com nona e 11ª. E as duas são nona maior e 11ª justa. Então basta colocar Lá menor 11, que ele já representa certinho, né? E aqui é o meio diminuto, que a gente tirou o quê? Ele está com a tétrade aqui embaixo certinha do Si meio diminuto, que é Si, Ré, Fá, Lá, certo? E ele está com um Mi. O Mi é o quê? 11ª. Então, esse acorde aqui vai ficar Si menor 7, B5, 11. Ele não aceita a cifra, né? Tá vendo? Tem algumas que aceitam, mas não dá. Mas eu não vou ficar brigando com a cifra aqui, não. Vocês vão ter que entender que ele está Si menor 7, 11, B5. Vai que ele aceita assim. Não aceitou também. Bom, considerem isso. Ele é um Si menor 7, 11, que está com uma quinta bemol. Tem que aparecer essa quinta bemol aqui, tá bom? Não está aparecendo porque o programa não aceita essa cifra. E esse aqui fica igual ao primeiro lá, que é margem 13, 9. E assim por diante, gente. Olha, fica bastante extenso aí. Aqui embaixo vai ser a mesma coisa. Lembra que, como é um Lá menor, são as mesmas cifras, né? São os mesmos acordes, vamos dizer assim, só que no Lá menor, ou seja, quem vai ser o primeiro grau? Vai ser esse Lá menor aqui, 11. O segundo grau vai ser o Si menor 7, bemol 5, 11. O Dó vai ser o Dó, sétima maior, com 13 e 9, e assim por diante, tá bom? São as possibilidades, com as notas todas evitadas. Aqui eu coloquei as notas evitadas, a gente tira as notas evitadas e mantém, e a coisa se fica assim, tá? Bom, lembrando que no campo harmônico menor nós temos as notas alteradas. Aí você tem que considerar as notas alteradas também, né? Na questão das notas ornamentais, a extensão. Se você está em Lá menor, por exemplo, você tem que considerar o Fá sustenido uma hora, o Sol sustenido uma hora, por conta das alterações da menor harmônica e melódica. Agora, nós não vamos estressar tudo isso. Quem sabe um dia a gente fala sobre essas coisas. Aqui é mais para dar um norte para vocês de como visualizar essas notas ornamentais harmônicas, tá certo?
como elas vão aparecer e de onde elas vêm, né? Principalmente, essa nota veio, poxa, da extensão do acorde. Você vai perceber que ela é uma nona ou ela é uma 13ª desse acorde. E deve perceber isso. Então, existe uma regrinha de ouro para resumir tudo isso, tá, gente? Uma regrinha de ouro bastante legal, que é a seguinte coisa. Todo acorde maior com sétima maior, ele pode ser trabalhado nele as seguintes tensões: nona maior e 13ª maior, beleza? Ou seja, acorde de primeiro grau aqui, ele é um acorde dó maior com sétima maior, como a gente já sabe, ele é um acorde maior com sétima maior. E todo primeiro grau pode ser nona e 13ª nele, evita a 11ª, tá bom? Já no quarto grau, que é o outro acorde do mesmo modelo, que é um maior com sétima maior, ele aceita não só a nona maior como a 13ª maior, mas também a quarta aumentada. É própria dele, tá? É a diferença. Então você vai organizando na sua cabeça, tá bom? Já os acordes maiores com sétima menor, que é o único modelo que tem no quinto grau aqui, ele aceita nona maior e 13ª maior. Isso na tonalidade maior ou menor, tá bom? Beleza? Maior com sétima maior. E isso falando diatonicamente, eu não estou falando cromatismos ainda, tá, gente? Vai falar cromatismos depois. O que é isso? Notas fora da tonalidade. Porque aí quando for notas fora da tonalidade, esse acorde aqui é o acorde que aceita todo tipo de tensão. Todas as nonas, tipo nona bemol, nona maior e nona aumentada. Ele aceita quarta aumentada, ele aceita todos os tipos de 13ª também, 13ª maior e 13ª menor, tá? Ele é o acorde que aceita todo tipo. Agora, os outros graus, os outros tipos não, sétima maior, geralmente vai ter uma nona bemol. Geralmente não, raramente vai ter uma nona bemol. Existem poucos exemplos, tá? Mas, então a gente põe nona maior, no sétima maior a gente põe nona maior e 13ª. São as possibilidades. E quiçá uma 11ª aumentada, tá certo? Então falamos do maior com sétima maior, do maior com sétima menor, falta o menor agora. Menor com sétima menor. Esse acorde menor com sétima menor, ele aceita que vai ser o segundo grau, que vai ser o sexto grau, tá? Eles vão aceitar nona e 11ª justa, tá bom? Nona maior, 11ª justa. Evita a sexta neles, tá? Porque a sexta vai dar problema, aquele problema que a gente falou de função lá, ok? A gente pode incluir no menor com sétima menor esse acorde, esse terceiro grau também, sabendo que só a nona que eu não ponho, porque a nona nele é bemol, né? Então, e essa nona bemol vai dar problema aí que a gente falou, em questão da função. Então, ele a gente só põe 11ª, beleza? E o meio diminuto, a mesma coisa que esse acorde aí do terceiro grau, só põe 11ª nele. É o que vai mais rolar aí a princípio. E quando a gente fizer isso, a gente consegue ornamentar esses acordes e eles ainda se mantêm com as funções bastante resguardadas, né? Não vai ter problemas com as funções, tá? Logicamente que a música atonal vai muito além disso, tá, gente? Eu estou falando ainda dentro da ideia do diatonismo, ou seja, dentro do tom, sem sair fora dele, tá bom? Então essa é a regrinha de ouro. Relembrando, acordes maiores com sétima maior, nona maior, 13ª maior, em alguns casos 11ª aumentada, que é o caso do quarto grau da subdominante. Quarto grau no maior, né? E o sexto grau no menor, que lembra que é a subdominante. No caso do maior é a subdominante, e no caso do menor vai ser a subdominante relativa, né, que é o sexto grau lá, tá certo? E você repara que no caso de dó maior e lá menor, que são relativos, é o mesmo acorde, né? O sexto grau é um fá e o quarto grau aqui é um fá também. Então é porque é diatonismo, o fá e o si que vai dar a quarta aumentada, beleza? Bom, então, só continuando aqui, né, a regrinha de ouro aí que nem eu estava falando, você tem acorde, voltando aqui que eu esqueci de pôr minha imagem, acorde sétima maior, você tem a nona maior, 13ª e em alguns casos a 11ª aumentada. Os menores a gente pode pôr nona maior e 11ª justa, tá?
e evita a 13ª. A 13ª não põe nele. No caso aí do acorde de terceiro grau, que é aquele dominante relativo, que é aquele cara que é meio coringa, você evita a nona, porque a nona dele é bemol. Beleza? E no caso do acorde meio diminuto, que é o que apareceu até agora, a gente usa somente a 11ª também. Evita a nona, porque ela é problemática por causa da função aí, tá? Bom, os outros acordes, por exemplo, que vão aparecer na tonalidade, outro modo de acorde que vai aparecer na tonalidade menor alterada, que é o aumentado, basta a gente colocar lá as extensões que a gente vai ver. Mas o aumentado é um acorde maior, com a quinta aumentada. Então, se ele é um acorde maior, quinta aumentada e sétima maior, a gente pensa nele como sétima maior, tá? Então, o acorde maior com sétima maior vai o que nele? Nona maior e 13ª, é o que cabe nele, tá certo? 13ª maior e nona maior, beleza? Existe um outro tipo de acorde que vai aparecer também que deve ser dito, que é bem importante, que é o acorde menor com sétima maior. Lembra que é o primeiro grau da menor harmônica e melódica. Esse acorde maior com sétima maior, quando você for usar as extensões nele, que sabe que se ele tem sétima maior, cabe nele uma sexta também. Então ele é um único, exceção do acorde menor que pode pôr sexta, porque ele está sendo pensado com um acorde maior com sétima menor com sétima maior. Então ele pode sexta e nona, sexta, 11ª e nona. Ele pode aí praticamente as três extensões. Nona maior, 11ª justa, sexta e 13ª maior, que é a sexta, vamos dizer assim, tá bom? Bom, gente, bastante, desculpa, é longo, não tem como falar disso e ser rápido, tá? Mas é importante dizer. Agora, eu só quero finalizar e preciso finalizar demonstrando alguma coisa. Eu tenho aqui a musiquinha que eu já venho usando, que é o Caicai Balão, né? Harmonizado com acordes com ornamentações melódicas, né? Então eu tenho aqui função embaixo já sendo colocada, tá certo? Vocês podem fazer uma análisezinha. Tem a função, eu tenho as tétrades cifradas também cordalmente, para vocês saberem quais são, tétrades com suas extensões. Então aqui eu tenho um Dó maior com sétima maior e nona. Ou seja, eu estou usando a nona, não estou usando só a sexta, só usei a nona aqui. Aqui o Lá menor, ele possibilita para mim a nona e a 11ª. Aqui está sendo usado só a 11ª. Aqui está aqui a nota Ré. As notas que estão em parênteses são as extensões. Aqui já tem o acorde invertido, ele está com nona. Aqui eu tenho o quarto grau, que está com nona também. Subdominante. Aqui estão todos os esqueminhas. Opa, esse trezinho tem que estar aqui. E aí, tá tudo, você pode fazer uma análise posterior, que você já tem condição de fazer isso e ver. Eu só quero chamar a atenção para o uso das notas ornamentais. Nona aqui, 11ª aqui justa, aqui uma nona, aqui uma nona. Aqui eu não usei nenhuma atenção, aqui eu usei a 11ª justa. Aqui esse acorde nós vamos falar mais para frente depois, ele é um sus, né? Nós vamos falar, ou seja, é um acorde que é dominante, mas que no fim ele tem a nota evitada dele, tá? Nós vamos falar disso mais para frente, não vai ser agora. Aqui não usei nenhuma tensão, aqui também não, aqui usei a nona, aqui usei a 13ª e termina com o acorde sexta e nona, ou seja, em vez da sétima maior no acorde de Dó, eu coloquei a sexta, que elas podem, elas são intercambiáveis, você troca uma pela outra, tá? Então escutem o resultado aí. Opa! Espera aí que aumentou aqui, eu vou ter que diminuir, senão vocês não vão ver. Beleza, agora vai direitinho. Foi. Ok? Deu para ter uma noção aí, né, vamos dizer assim, do que foi proposto, né, melhor dizendo, com o som, né,
dá para perceber que os acordes ficam um pouco mais suaves, essas ornamentações não atrapalham, portanto, a função, elas não vão atrapalhar a ideia de função tônica, subdominante, se você usar as ornamentações certas, ou seja, saber qual é a extensão que deve ser evitada e quais as que podem, tudo vai ficar no seu lugar. E esse acorde fica enfeitado, tá? Ele fica com uma sonoridade mais tensa, mas uma tensão que, de certa forma, traz pra gente por ser diatônica ainda, traz pra gente um lugar ainda dentro da tonalidade, tá? Mais pra frente a gente vai ver isso de forma cromática, ou seja, não diatônica. Obrigado. Hoje não trabalharemos atividade. Eu vou terminar esse assunto para a gente poder fazer as atividades. Próxima aula eu falarei de notas ornamentais melódicas, que talvez eu use 2 aulas, porque é um assunto bastante extenso também. Tá? São alguns formatozinhos de notas ornamentais que a gente vai aprender. Obrigado e até a próxima aula. Valeu. Ixi, Maria.